Você já se perguntou como é que os nativos de inglês conseguem pronunciar palavras como strengths ou splendid com tanta facilidade e que parece assim impossível às vezes que a gente, falante de português, consiga falar desse jeito? Mas isso, claro, isso acontece porque existem um tal dos clusters consonantais, um nome, né, todo cheio de negócio, que, vamos dizer assim, é um motivo pelo qual isso acontece. Então, durante esse vídeo, eu vou explicar o que eles são e o que a gente pode fazer para conseguir pronunciar, pelo menos, de uma maneira mais próxima aos que os nativos falam. Então, eu sou o Rod Krebs, você está na Conexão Britânica, é o maior canal de inglês britânico do Brasil. Já pega teu lápis, tua borracha, senta confortável num lugar legal, anota todas as dicas que eu vou te dar e faz as práticas que eu vou te sugerir e bora pro vídeo. Primeira coisa, o que são esses clusters consonantais, né? Esse nome esquisito que eu falei. Vamos colocar em termos bem simples, é um aglomerado, né? Um bololô de consoantes. São várias consoantes aparecendo juntas ao mesmo tempo. A gente já ouviu isso em português, mas em português a gente é muito mais silábico do que em inglês. Em inglês não tem essa história de sílaba, né? Porque a gente tem o tal dos ditongos, tritongos, encontros consonantais, etc. Mas que não tem nada a ver com isso. Nada. Porque, claro, no caso dos clusters, eles podem acontecer no começo da palavra, como é o caso de strengths, né? Eles podem parecer mais para o meio da palavra, é o caso de, na verdade, também no começo da palavra, o caso de splendid, né? Ou understood, R-S-T, juntos, né? Então, você pode ter isso no meio, no final, no começo da palavra. Mas, como que eu vou lidar com eles? Primeira coisa importante que você precisa ter na tua cabeça. Inglês e português são coisas diferentes. Então, não adianta a gente tentar se guiar, como nós fazemos em português, pelo som das consoantes. Eles não vão te ajudar. Já vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. O alfabeto em inglês não te ajuda a pronunciar palavras. Não é como português. A gente aprende o alfabeto, separa vogal consoante, cria sílaba, sílaba cria palavra. E a gente vive feliz pelo resto da vida. Em inglês não tem isso, porque o alfabeto não nos ajuda a criar palavras. Nos ajuda a soletrar as palavras. Isso só. E acaba aí. Se eu quero aprender a pronunciar as palavras, eu tenho que aprender como que é o som da palavra. Como é que eu vou aprender esse som? Tem várias formas. Obviamente, uma delas é você me ouvindo aqui. Outra é você tendo um dicionário. Eu não disse tradutor. Eu disse dicionário que tenha a opção de pronúncia. O dicionário da Cambridge, por exemplo, é maravilhoso. Ela não patrocina o canal. Se quiserem, tá, o espaço está aberto. Mas o dicionário da Cambridge, para mim, é um dos melhores dicionários hoje. E tem essa função, tanto para o celular quanto no site. Tá? Dá uma olhada lá. Então, vamos pegar palavras como street, play, brown. Brown, inclusive, é maravilhosa. Vou pegar de trás para frente. Brown, né? Eu tenho BR, brr. Ok. O final, WN, ele vai virar unbrown. On. Ele vai virar isso. Por quê? O W, geralmente, ele vai ter um som de U se ele tiver seguido, se ele for precedido de vogal. Então, no caso, eu tenho a vogal. Então, brown. Geralmente, W, depois de vogal, ele tem som de U. Então, brown. Play. Play, eu acho que dessas três é a mais simples, porque é um P e um L. Não tem muito para onde correr aí. Play. Play. E é isso. Eu deixei street por último por um motivo muito simples. Muito, muito simples. Nós, brasileiros, a gente tem um hábito que é de colocar uma letra I em alguns lugares na palavra, né? Língua portuguesa, a gente não tem palavras começando com a letra S, quando a letra S é seguida de uma consoante. Não existe em português. Existe no meio da palavra, mas quando ela começa com S, geralmente ela é seguida de uma vogal. Em inglês a gente tem isso, é o caso de street. Então o que nós fazemos, porque no nosso ouvido soa esquisito, a gente coloca um I na frente. E é o momento que eu vou falar para você, tá certo? Com C cedilha. Pois é, eu pedi até para a edição botar assim, esse tá certo aqui, né?
tá certo com C cedilha. Por quê? Porque o som do S é S. E, salvo em algumas exceções, o som da consoante ele vai ser mantido no início da palavra. Então o som do S é, então tem o ST, vou ter STR, str. A palavra toda, street, street. Perceba que eu não estou fazendo sílabas, não é um jogo de sílaba. Já tivemos aqui uma pessoa comentando, querendo por toda a lei que eu desse uma aula sobre separação silábica em inglês. Não existe, não existe. E ela ganhou os 15 minutinhos de fama dela. Não existe sílaba. Mas eu preciso entender o som das palavras. Então, street, street. Imagine que o som ele sai do nada. Eu não vou falar e-street, é street. Ah, mas eu vou fazer devagar, vai ficar feio. Tudo bem, começa devagar, depois você acelera. Começa, ó, street. Eu sei que tem gente que pensa assim, eu tenho alunos meus que pensam assim. Ah, mas se eu vou fazer devagar, vão achar que eu não sei inglês. E a vontade dá de olhar para a pessoa e falar, cara, mas tu não sabe. As pessoas acham que você não sabe, já acham isso. Então, vale mais a pena, isso é uma opinião pessoal minha, vale mais a pena você fazer devagar e você construir esses hábitos, até o final do vídeo eu vou explicar por quê, do que simplesmente, eu vou falar rápido, eu falo de qualquer jeito e a pessoa lá que entenda. Vamos pegar mais duas, aliás, três. Winter, winter, middle e handsome, handsome. Winter, eu tenho um NT, aqui esse é o tipo de palavra que aquela pessoa que quer separar sílabas, ela tenta usar como argumento. Porque daria para separar. Win, porque eu tenho dois sons, porque eu tenho uma articulação no meio que é o T. Só que não. Winter é uma palavra de dois sons, não é uma palavra de duas sílabas. Eu tenho o N e o T. O que acontece aqui? Winter. O N entra dentro do T, tá? Winter. Já middle. Middle. Se você tem um background de inglês americano, vai falar middle. Tanto faz aqui nesse caso, porque a aula inclusive é a mesma, tá? Para aquelas pessoas que defendem o inglês americano como inglês normal, tá? A aula é a mesma. Middle ou middle. Eu tenho dois Ds e um L, que vira dull. Ah, mas e o ela no final? Ele não participa da pronúncia. Já falamos isso aqui, e se quiserem que eu traga de volta, falo de novo, também não tem problema. Mas é um papo para outro vídeo. E handsome. Handsome, né? Três consoantes. N, D, S. O D, ele é super sutil. Quase como um T. Handsome. Quase como um T. Tá? Por fim, asked, helped e next. Por que eu botei esses três? Porque também já trouxe esse tipo de conteúdo aqui, que era a pronúncia do ED no final dos verbos no passado, que após uma consoante explosiva, que é o K e o P, por exemplo, o ED tem som de T. Então os três casam ali em termos de pronúncia, porque asked, helped, next, tá? Não, primeiro de tudo, não tem I no final de nenhum dos três. Não tem I. É um som seco. Asked, helped, next, certo? Ah, mas o que eu vou fazer agora, tal? Você está me passando isso, eu não falo desse jeito. Não tem problema. Você pode não falar dessa forma agora, mas aplicando o que eu estou te passando, você vai começar a falar. Aplica, exercita. Como é que eu vou me exercitar? Como é que eu vou exercitar essas coisas? Muito simples, muito simples. Inclua inglês na tua vida. Inclua inglês na tua vida. Você percebeu que eu tenho clusters no começo da palavra, caso de splendid, lá no final, splendid. Vai ter outras palavras, strange, spectacle, spectacular, e por aí vai. Se a gente começar aqui, vai um atrás do outro. Vai no meio da palavra, cadê? Como handsome. No final da palavra, como middle, como helped, next. Então ela pode acontecer em qualquer momento. O que nós precisamos prestar bastante atenção nesse momento é que a gente está falando de som, ou seja, a letra em si, ela não faz diferença. A função da letra, sim. O tipo de fonema, sim. Isso faz toda a diferença. Mas que a letra em si, ela não vai te ajudar. Ah, mas aí eu tenho um som de S no começo da palavra, vai ser sempre S. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque eu tenho palavras de origem de outros idiomas, né? Também conversa para outro vídeo, certo? Então, o meu desafio para você, pegue essas palavras. Essas que eu mostrei aqui no vídeo. Outras que você conheça
e que tem essas características e pratique a tua pronúncia. Como? Devagar. Sempre devagar. Por quê? E aí eu prometi isso um pouco mais lá atrás, que eu ia falar. Nosso aparelho fonador, ele é composto de partes de outros aparelhos. Aparelho respiratório, aparelho digestório, aparelho muscular. E nós temos toda uma mecânica aqui, muscular, que ela precisa ser ativada para a gente pronunciar as palavras. Ah, mas eu não percebo que eu estou fazendo isso. Claro, você fala português há não sei quantos anos. Já é natural. Aí quando você vai mudar para inglês, você tem que mudar a tua articulação. Você tem que mostrar para o teu corpo como que é feito. E não adianta você começar a falar inglês e já querer correr uma maratona. Você tem que engatinhar primeiro, para depois se botar em pé, caminhar, correr, treinar para correr uma maratona. Então, faça devagar. Faz bem devagarzinho. Começa lá. Splendid. Handsome. Winter. Asked. Ah, não ficou bom. Vamos de novo. Asked. Não ficou bom. Não tá igual que eu tô ouvindo do Rod falando. Aqui. Ask. Mais uma vez. Asked. E assim você vai. Você precisa acostumar a tua musculatura a pronunciar inglês. Olha que coisa. É como treinar numa academia. Você não vai zerar as máquinas no primeiro dia. Você não vai puxar 50 quilos no supino no primeiro dia. Quem sabe em 6 meses, se você treinar para isso. Falando do ambiente de academia. Inglês pode ser menos, tudo depende de você. Depende de como você está imerso, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, o comentário está aberto, pergunta o que quiser, que eu respondo, tá? E se quiser uma atenção um pouco mais personalizada, clica ali em Seja Membro. Aqui em algum lugar, Seja Membro, que você tem, em 2 dos 3 planos lá, você tem o link pro WhatsApp, o grupo do WhatsApp fechado aqui do canal, que você pode tirar dúvida direto comigo. Olha a chance que tu tá perdendo, tá? Gente, eu sou o Red Krebs, você tá no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.